Sim, eu falava isso também, né, eu falava: "Olha gente", porque eu estudava, então eu sempre falava: "Olha, eu sei que o sono é o ingrediente principal para você ter controle de glicemia, de apetite, de você dormir bem, é durante o sono que você vai crescer músculos e blá-blá-blá", a gente provavelmente vai falar sobre isso, tudo isso, e eu repetia, porque eu estudei sobre isso. Mas, veja só, cá estou eu, consegui emagrecer a todo custo, muito, né, e mesmo sem dormir, sem nada, então é importante, vai te ajudar? Vai, mas também, se você é mãe e não tem outra opção, daí é só você contornar É. os danos, e eu acho que é isso que a gente vai poder O falar Malu também conseguiu aqui. chegar lá e quase sem sequelas mentais, entendeu? Bem Quase. baixas. Mas antes de apresentar nossos convidados, eu tenho 2 recados pra vocês, pessoal. O primeiro deles, vocês devem ter visto no meu Instagram, pra quem me acompanha lá na rede social do Zuckerberg, que eu acabei de gravar, eu e o Thiago, uma nova temporada do Plano Perfeito junto com o pessoal do G4, o Thales, o Nardon, o Alfredo, foi bem bacana, vai ao ar agora a partir do meio de julho. E isso a gente vai usar como um dos canais para que vocês entendam mais da Operação Lucro 2x, que é um plano que a gente tem, G4 mais o Grupo Primo, para você que é empresário conseguir dobrar o lucro da sua empresa até o ano que vem através de diferentes pilares, geração de mais receita, melhoria nas vendas, uma cultura mais forte, eficiência operacional. Então, para quem quiser mais informações, tem o link na descrição, deve estar aparecendo também um QR Code na sua tela. E o outro recado é a respeito da nossa parceira de longa data, Super Coffee. Então, já apareceu várias vezes aqui nos sócios os produtos da Super Coffee. Esse aqui é o Lajotinho, uma collab que eles fizeram junto com a Copenhagen. Tem também o de língua de gato. Acho maravilhoso. Tomo todo dia de manhã antes de treinar, antes de ir pro jiu-jitsu. E esse é muito bom para acordar e tem um produto muito bom para a hora de dormir, que é o Koala. Ele vai ter triptofano, inositol, magnésio, um gosto também muito interessante. Você esquenta 100 ml de água, mistura com um scoop do Koala, toma e o seu sono fica melhor. Então, para quem quiser conhecer esses produtos, vou deixar aqui o cupom, os sócios, que dá 10% de desconto na hora da aquisição. Eu, particularmente, acho que vale muito a pena, para quem nunca tomou Super Coffee, experimentar, tá? É muito, muito bom. Já testei alguns pré-treinos, né? Para melhor pré-treino que treino, Super Coffee. Eu tomo simplesmente e aí dá pra ver diferença assim de performance quando eu tomo e não tomo. Eu sou muito mais amassado quando eu não tomo. Bom, recados dados. Então vamos apresentar nossos convidados. Recebemos aqui novamente Andrei Maier. Ele é professor com mestrado, doutorado e pós-doutorado em fisiologia humana, com foco em neurociência. Foi docente em 3 das maiores universidades federais do Brasil, o FJF, a FRJ e UFSC, assim que fala? Sim. UFSC. Atualmente é professor da pós-graduação em Neurociência do Comportamento e coordenador do Programa Avançado de Neurociência e Psicologia, PANEP. Também é apresentador do podcast Culpa do Cérebro, sobre neurociência, comportamento e saúde mental, que alcançou o primeiro lugar nos podcasts de ciência do Spotify no Brasil. Andrei, bem-vindo novamente ao Podcast Sócios. Obrigado, Bruno. Obrigado, Malu. Espero que aquele plano de pagar um boleto do convidado que veio mais vezes esteja ativo ainda. Eu trouxe um boleto aqui para vocês pagarem. Você acha que é assim? Não, Você entendeu meu mal. errado. Eu tô brincando. Na verdade, é o convidado que faz o boleto nosso. Entendi. Então vamos deixar. Mandar um pra você, cara. Vamos deixar pra lá. Deixa Vamos quieto, deixar então, pra lá. né? Melhor. E recebemos aqui pela primeira vez Caio Bonadio. Assim que fala o seu nome, Caio? Bonadio. Caio Bonadio. Ele é médico psiquiatra, especialista pela Santa Casa de São Paulo e médico do sono, especialista pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atua no diagnóstico e tratamento dos transtornos do sono e da saúde mental, com foco na aplicação da medicina baseada em evidência, ou seja, ele está vivendo uma era de ouro, né? Hoje em dia se trata os transtornos do sono. Então, Caio, bem-vindo ao Podcast Sócios. Obrigado. Valeu, Bruno. Valeu, Malu. Prazer estar aqui. Cara, e para começar, eu vi uma vez, eu não vou lembrar quem falou isso, mas eu tava assistindo no YouTube um vídeo sobre sono e não sei se o cara era médico, mas ele disse, olha, se o sono não fosse importante, a evolução teria dado cabo dele. Porque imagina passar cerca... Ele dormiu, eu acho, entendeu? Ele botou a maçã, tava mastigando, parou um pouco e voltou a mastigar. E eu lembro que a minha barba, por exemplo, você é obrigado a fazer a barba todo dia no exército. Nessa semana ela quase não cresceu, porque eu não dormia, então ela cresceu muito menos do que crescia normalmente, né? E aí deu pra ver que isso afeta também a produção de hormônio de crescimento, um monte de coisa. Mas foi bizarro, assim, perdi muito peso. E eu lembro que eu fui nessa semana, era uma operação chamada, a abreviatura era CIESP, né? Sessão de Instituição Especial do 3º ano, que era uma patrulha de longo alcance. E eu fui a maior nota da minha turma inteira, mais ou menos uns 400 cadetes, porque no meio do negócio eles botaram uma prova. E aí eu virava pro lado, tava todo mundo dormindo. E eu fiz a prova. Eu tirei uns 8 na prova. Enquanto tem gente que tirou, sei lá, 2. O cara começou a escrever e depois parava, entendeu?
Então, porque eu não dormi, eu acabei sendo destaque. Não, porque você lembrou das coisas também, amor. Não, sim, não foi só isso. Você mas é isso bom ajudou de muito, porque priva- outros caras também não dormiram. Mas assim, sei lá, 10 não dormiram. Eu olhava pro lado assim, tá todo mundo dormindo. E eles não acordavam. Né? Uhum. Esse cara não quer fazer a prova, vai ficar com uma nota ruim, entendeu? Uhum. Entendi. Esse é o sono implorando por um dos processos mais fundamentais para o corpo inteiro funcionar, não é só o cérebro, o corpo inteiro depende do sono, né? E ele começa. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente deve ter tido algum episódio de não ter conseguido dormir pelo menos uma noite. É só você parar para lembrar como é que você ficou no dia seguinte. Provavelmente horrível. você ficou muito ansioso, muito agitado, com dificuldade de concentração, Descontrole de apetite. descontrole de Fica mais apetite, impulsivo. mais Capacidade impulsivo. de tomada de decisão diminui muito. Você fica um caco, você vira. Querendo matar bicho, o né? marido. E, Também. e o que acontece durante o sono que é tão importante assim, a ponto de a gente não poder abrir mão? Manda ver. Vou introduzir, Manda você ver. aprofunda. Bom, acho que vale dizer, Bruno e Malu, né, deixar claro para o pessoal que quem é adulto, todos nós adultos, e incluindo idosos, até onde eu sei, precisa de aproximadamente 7 horas de sono. Por que a gente precisa desse tempo aproximadamente? Para dar tempo de passar por todas as fases do sono. Então a gente passa por várias fases ao longo do sono, onde a gente tem uma série de eventos elétricos e químicos acontecendo. Já desfazendo um mito aqui, o cérebro não está desligado quando a gente está dormindo, ele está muito ativo, só que de uma outra maneira. Então tem vários eventos, as áreas conversam de maneira específica, sinais químicos aumentam, diminuem, e são todos processos fundamentais para você restaurar a capacidade do cérebro, reorganizar seu banco de memórias, para o aprendizado de um modo geral, enfim, para uma série de funções, né? Então é muito importante que a gente consiga passar por todas essas fases. O que me leva ao segundo ponto, sono de qualidade. Porque às vezes a pessoa fala, Andrei, mas eu durmo 7, 8, 9, 10 horas, acordo exausto. Pode ser por vários motivos, mas um deles é que talvez a qualidade do sono não esteja boa, né? A capacidade da pessoa de passar, em ficar em cada estágio adequadamente, cada estágio com a sua respectiva função, às vezes está prejudicada, às vezes por questão respiratória, questão de temperatura, tomou café na hora errada, o sono fica todo avacalhado, e mesmo a pessoa tendo dormido ali 7, 8 horas, ela não passou pelas fases do sono adequadamente, como se fosse uma máquina de lavar, que tem diferentes estágios, cada uma com a sua função. Se não passar por todos os estágios adequadamente, a roupa sai suja, ou sai muito molhada, ou não sai seca, né? Então, só para citar um exemplo, tem um estágio do sono, que seria o terceiro estágio do sono, que a gente chama de sono profundo, que entre os vários eventos que acontecem ali, a gente tem um aumento do fluxo de sangue e do líquido que banha o cérebro, que funciona como um processo de lavagem mesmo, uma lavagem mecânica, né, por um sistema, é muito bonito inclusive o mecanismo, e lava o nosso cérebro de substâncias que acumularam ali ao longo do dia, metabólico, como se fosse o lixo que vai acumulando. Se a gente não lava adequadamente, primeira coisa que pode acontecer, no dia seguinte o cérebro não vai funcionar direito, porque esse lixo que ficou ali atrapalha a função de várias áreas. Né? Um dos motivos pelo qual a pessoa pode acordar sentindo meio como se a cabeça estivesse suja mesmo, né? Uma coisa meio nebulosa, assim, em parte talvez por causa disso. E são substâncias que, se acumularem, algumas vezes se tornam tóxicas, um dos motivos pelo qual a falta de sono aumenta o risco de desenvolver, por exemplo, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, né? Então, só para citar um exemplo aqui de uma das várias funções que acontece em um dos estágios do sono. Qual que é a tua noite? Né? E aí a pessoa começa a se privar de sono em dias de trabalho, e em dias de folga ou finais de semana ela compensa. Mas ela vai continuar acordando com a sensação de cansaço. Num período imediato, ela pode até falar para você, olha, eu compensei aqui, deu certo. Mas fazendo isso cronicamente, a sensação ela vai continuar sendo de cansaço, de um sono não reparador. De domingo para segunda é o pior dia, é a pior das insônias para uma pessoa que faz compensação de sono. E aí acorda segunda-feira muito sonolento, demora para pegar no tranco, vai melhorar na quinta-feira, só que aí já é outro final de semana, ela começa a compensar de novo. O Caio tá tocando num ponto, Caio, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção nesse episódio, porque costuma ser subestimado. As pessoas falam muito de duração do sono, é demais. Qualidade do sono, algumas pessoas falam, mas talvez não entendam o que realmente é. E tem um terceiro parâmetro que talvez seja um dos mais importantes, que as pessoas não falam muito, que é a regularidade, que é o que a gente está falando. A rotina. Né? Para a pessoa conseguir dormir bem, quantidade certa, qualidade certa, é super importante que o sono seja regular. O que isso quer dizer? Que ele aconteça sempre no mesmo horário, de domingo a domingo. Dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário. E aí,
pessoal vai falar, André, mas não tem como, tem coisa de trabalho, segunda-feira tem que trabalhar. Tudo bem, a gente entende, existe essa pressão social que muitas vezes faz a pessoa ter que seguir um ritmo de segunda a sexta que nem é o ideal para ela, faz ela dormir menos no horário inadequado. Isso tem até um nome, a gente chama de jet lag social, que é o jet lag que a gente sofre quando viaja, você muda o horário, fica todo zoado. É como se as pessoas estivessem viajando para outro país toda semana, Deus né? o livre. E isso é muito destrutivo, né? A Aham. qualidade do sono vai ser ruim, a saúde da pessoa, a pessoa vai pagar com a saúde dela de um modo A geral. principal consequência do jet lag social e das desregulações de ritmo, né, dos distúrbios de ritmo circadiano, é um aumento do risco cardiovascular, ou seja, a chance de uma pessoa ter um infarto, um derrame, futuramente, alguma complicação ali de doença cardiovascular. Isso está bem estabelecido na literatura. Então, por exemplo, tem estudos dizendo que o jet lag social tem uma associação com aumento de IMC, né, uma associação aumento de circunferência abdominal, aumento de hemoglobina glicada, né, enfim, uma série de coisas que vão, se não tratadas, né, futuramente vão levar aquela pessoa a ter um possível evento cardiovascular que pode trazer muita complicação, né, e assim, o sono, ele é uma experiência universal. Então, eu durmo, você dorme, todo mundo aqui tem, teoricamente, essa capacidade, mas às vezes o acesso a essa experiência é muito desigual, porque você tem uma mãe que tem um filho pequeno, você tem uma pessoa que pega 3 horas de transporte público, então às vezes tem pessoas que têm o sono roubado por pressões externas, né? E tem pessoas que até têm condições, mas sacrificam o sono, né? Optam por, não, eu vou sacrificar meu sono por, sei lá, por qualquer outra coisa que eu tenha que fazer. A vigília entra na noite, né? E aí Ou surgem o os jovem problemas, que né? não pensou muito nisso ainda e tá indo dormir 1 da manhã achando que é invencível, como a gente foi em todo mundo Quem que foi nunca, jovem, né? Todo Todo mundo que foi fez isso jovem aqui. pensou, deixa quieto, posso dormir 1 da manhã que vai dar certo. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Se essa questão, por exemplo, a gente fala sobre as pessoas com problemas para dormir hoje, e como é que era no passado? Pré-revolução industrial, principalmente, né? Sim. Porque depois você começou a ter turnos em fábricas, Sim. mas quando você pega o camponês europeu médio, durante a Idade Média, que quando você vai pegar em termos de horas de trabalho, a gente pensa, pô, o cara trabalhava o dia inteiro, e você vai olhar e não era bem assim, ele tinha muito mais tempo de lazer do que um trabalhador hoje. Sim, O pessoal também tinha essa questão Existe isso do problema documentado? de sono? Tem relato, assim, muito do que a gente sabe de sono hoje, ou do que as pessoas, por exemplo, essa obsessão pelas 8 horas, Pela isso veio com a quantidade. Revolução Industrial, porque você começou a ter uma necessidade de ter um trabalhador ali 8 horas por dia, né, dividiu-se ali o dia em 3 partes, então 8 horas para dormir, então isso é histórico, né, essa necessidade de 8 horas tem um valor histórico. Mas antes, né, existem relatos. E na hora que você coloca ele em sincronia, Num o ambiente negócio ideal. funciona de um modo geral, de uma forma mais adequada. O sono e a saúde é por aí também, né? Quanto mais regular a gente conseguir fazer, o negócio fluir, melhor. Mas a minha pergunta vem do seguinte aspecto, né? Por exemplo, outros animais têm problemas para dormir? Já que é uma atividade que ela é natural, não tem que ser ensinada, você tá cansado, uma hora você vai dormir. A não ser para crianças pequenas, né? Tem que ser ensinado? É A um Maria Tereza, ela questionamento. berra, até que a gente consegue botar ela pra dormir, né? Ela não dorme sozinha. Mas os outros animais têm isso ou não? Só o ser humano desenvolveu esse problema pra dormir? E antes mesmo de Revolução Industrial, já tinha alguns que tinham insônia? Eu não Pessoas sei. mais velhas dormem menos? Eu nunca li relato de animal, eu também não insônia conheço com animal, também. né? Porque Porque a insônia é uma experiência, no final das contas, ela é classificada ali, né, nos manuais diagnósticos, tem uns critérios mais objetivos, mas no fundo ela é uma experiência de sofrimento ali muito subjetiva, né? Você tem ali, eu tenho uma dificuldade para começar a dormir, eu tenho uma dificuldade de manter o sono ou eu desperto precocemente. Isso é o que está escrito ali nos manuais diagnósticos. Agora você vai perguntar para uma pessoa como é que é aquela experiência do não dormir, né? Eu não sei também de dados de outros animais, mas sim, problemas de sono existem há muito tempo, pré-revolução industrial, né? Você tem relato, doenças psiquiátricas clássicas, né? Esquizofrenia, transtorno bipolar, psicose maníaco-depressiva, melancolia, essas coisas existem há muito tempo e elas cursam com problemas de sono, com alterações de sono. Não necessariamente a insônia como a gente conhece hoje, separadinha ali no manual diagnóstico. Mas, sim, problemas de sono em seres humanos existem
Há muito tempo. Animais, É. os O ser animais eu não humano sei. é o único animal que vive de uma forma que vai contra a própria natureza, né? É, A gente modificou manipula. muito o ambiente. A gente manipula materialmente a natureza. É a essência do ser humano, sempre foi. Né? E isso traz problemas. Né? Invariavelmente, isso vai trazer problemas. Né? E se a gente então quisesse, eu acho que é o oposto, né? Eu queria que vocês falassem qual seria a rotina ideal para ter um sono ideal, né? E o que as pessoas fazem que atrapalha demais o sono e que vai, de fato, ferrar com o sono e isso vai causar problemas, né? Mais diversos aí. Dos mais diversos. Caio, quer começar? A lista é grande, hein? A lista Você fala uma você parte, eu falo uma começa parte. Tá. e eu falo da clínica. Tá, beleza. Eu acho que ponto número 1, as pessoas precisam entender, como o Caio comentou, que o sono é reflexo do que você faz ou deixa de fazer desde o horário que você acordou. Uhum. Né? Então, assim, os hábitos, o que é que você faça ou deixa de fazer. E dentro desse conjunto de atividades que você executa ao longo do dia, tem uma em especial que eu acho que tem um impacto bem grande, que é a forma como que a gente estava falando agora, a forma como a gente se expõe à luz. Comentei isso no outro episódio que a gente veio aqui. Nós somos animais diurnos, programados para estarmos mais ativos de dia. Então a gente tem todo um mecanismo no nosso corpo que está registrando a presença de luz e está avisando o cérebro e o corpo, está de dia. E se não tiver luz, ele fala, está de noite. E esse é um dos principais fatores para fazer com que o nosso relógio biológico fique ajustadinho e, como consequência disso, faça todos os eventos que precisam aconteçam na hora certa, né? Então é muito importante que as pessoas procurem se expor bastante à luz, especialmente na hora que elas acordam, de preferência sempre no mesmo horário, o que me leva ao outro lado, né? Quando o sol se põe, aí vem acho que um dos maiores desafios das pessoas. Depois que o sol se põe, o ideal é você ficar num ambiente que não tenha luz. Tenha pouca luz. Então, assim, é uma questão de, às vezes, a pessoa mudar o ambiente dela, colocar a luz indireta, tomar cuidado com qualquer atividade que seja muito estimulante, celular, rede social, o que quer que seja, especialmente nos horários próximos de dormir, né? E eu diria que essa mudança de estímulo luminoso já é um fator bem forte para fazer com que o relógio da pessoa comece a marcar a hora do jeito certo e ela consiga dormir na hora certa, acordar na hora certa. Uma pergunta sobre isso, Andrei, já que a luz é tão importante, porque hoje tem muita gente comprando e eu ganho de presente aqueles óculos com... Estimada. Né? Então, assim, um dos primeiros gatilhos do sono não REM, né, que seriam as primeiras fases ali do sono, é a diminuição da temperatura central. Tá. Né? Por isso que um banho de morno a quente, um pouquinho ali antes de dormir, funciona, porque e a gente perde calor basicamente por 3 regiões, né? Rosto, palma das mãos e planta dos pés. Tá? Então, quando a gente toma um banho morno a quente antes de dormir, esses vasinhos das extremidades, eles se dilatam. Né? E a gente perde calor para o ambiente então, e a temperatura central cai. Perder a temperatura. E isso... É o que a gente quer que aconteça, né? A gente quer que aconteça. Junto com o ambiente, Exatamente. que tende a ser mais frio. Né? Então, deixar ali o quarto entre 22, 24 graus, isso pode ser interessante. Agora, as pessoas têm sensibilidades diferentes a temperaturas. Tem gente que é mais calorento, tem gente que é mais friorento, depende muito da faixa etária. Então, esse problema de termorregulação é muito complicado em mulheres no climatério da menopausa, que às vezes a gente tem que fazer algumas adaptações de ambiente, de sono, inclusive, de hábitos, mas temperatura é muito importante e subestimado. Subestimado, por isso que eu tô chamando a atenção, porque as pessoas tomam café na hora errada e na quantidade errada, e isso pode estar atrapalhando o sono delas e elas não sabem. Então, só para as pessoas terem uma ideia, nosso corpo leva aproximadamente 5 horas para eliminar metade, aproximadamente, né, da cafeína no nosso corpo. Então, 100 miligramas que a gente toma, vai demorar 5 horas para eliminar metade disso, né? Tem até um estudo bem legal que saiu algum tempo atrás, uma meta-análise, que fez um cálculo, ele avaliou qual que seria a dose segura, qual é o horário máximo que você pode tomar, dependendo da dose, para não atrapalhar o sono. Então, uma dose de 100 miligramas, que é um scoop do Super Coffee, exatamente a dose. Segundo esse estudo, você tem que tomar até 9 horas antes de dormir. É claro que é uma média, porque o quanto que o corpo humano leva para metabolizar tem gente varia. Que metaboliza mais rápido, tem gente que não. Mas só para ter uma ideia, então assim, até 9 horas antes, uma dose de 100 miligramas. Um pré-treino, né, que geralmente seria outro, tem mais 220 miligramas, Jesus. é 13 horas, se eu não me engano, antes do horário que você Eu já vi cápsula pré-treino com 400 miligramas. 400 Meu Deus do Então céu. nem dá pra eliminar no dia. Não.
Vai demorar, provavelmente assim, vai atrapalhar. O expresso, né, esse de cápsula, dependendo do café, de 40 a 60 miligramas de cafeína, né, dependendo do café. Então, a gente tem que... O problema não é o café, de novo. Sim. É como você usa, quando, né, Quanto. qual que é a tua sensibilidade, né, o quanto que tem um limiar ali, pô, a partir de 3 xícaras eu já fico mais ansioso, então não é muito legal pra mim, né? Acho que a pessoa tem que envolve conhecer uma exploração, né, igual, né? E 3 xícaras, eu acho que pra muita gente que assiste pensa, cara, 3 xícaras é o normal. Nossa. Eu ia contar antes do podcast, mas eu segurei uma história do nosso CTO aqui, o Janot. Ele fez um post uma vez que eu achei muito bom, tava lendo assim, ele falou, não, eu li um livro sobre sono, decidi mudar muita coisa na minha vida, agora eu tomo menos café, eu reduzi pra 6 xícaras diárias. Caraca. Isso que a gente... 6 xícaras. A gente precisa lembrar as pessoas que não é só café que tem cafeína. Tudo tem cafeína. Eu, antes de engravidar, eu comecei, né, eu queria diminuir o consumo de café, porque eu sabia que eu ia ter que parar de tomar café durante a gravidez. Também há controvérsia, tem gente que pode, tem gente que diz que pode, tem gente que diz que não pode. Enfim, eu decidi que eu não ia tomar enquanto eu estivesse grávida e também antes de engravidar, porque ajuda, né, a cafeína pode atrapalhar na fertilidade e tudo mais. Aí eu falei, pô, vou diminuir a quantidade de café que eu tomo, que já era pouca, tá? Eu não tomava... Tanto que a gente contou fácil, ficou mesmo muito café, não. E eu tenho como regra só tomar café pela manhã. Então eu só tomo café de manhã. Passou o almoço, eu não tomo café. Eu posso estar com... Só se um evento extraordinário, né? Sei lá, eu tenho alguma reunião, um podcast, eu tô morrendo de sono, daí eu tomaria. Mas mesmo assim, nunca acontece. Então é muito raro eu tomar. E eu tomo lá minhas 100 miligramas de cafeína no máximo. Que afete a atividade do sistema nervoso, tem grande potencial de atrapalhar o sono se ela estiver agindo durante o sono. Porque o sono é uma orquestra, tem um monte de célula conversando. E assim, as o pessoas pessoal acham que... do chat aqui, tá me dando uma vontade de tomar um café. Deixa eu ver. Essa hora, até tá aceitável. O Andrei falou uma coisa, assim, o sono é uma orquestra, e as pessoas às vezes acham que o cérebro, ele funciona em departamentos isolados, né? Mas não, são sistemas muito bem integrados e como ele bem falou, qualquer coisa com efeito central, né, pode afetar o sono, tem o potencial de afetar o sono, né? Porque tá tudo integrado. Inclusive, seria bom a gente falar dos remédios para dormir, né, Caio? Você podia dar uma aula para nós. É um capítulo eu ia fazer, eu até acabei de ver aqui no chat que é uma pergunta que eu ia te fazer. Tem muita gente tomando remédio para dormir hoje em dia? Tem muita gente. Veja, remédios para dormir sempre foi uma busca da humanidade, né? A partir do momento em que a humanidade começou a ter mais problemas para dormir, as pessoas começaram a buscar remédios para dormir. Isso começou ali século XIX, né? Com barbitúrico, com a própria cannabis, o próprio álcool. Só que, vamos pegar o barbitúrico, né? O intervalo entre dose terapêutica e dose tóxica é muito curto. Então, muita gente morreu de overdose de barbitúrico, né? Aí depois... Isso é uma substância. É uma substância. Efeito anestésico, efeito sedativo. Um anestésico. Mas era vendido em farmácias, num vidrinho. Caraca, estava nas farmacopeias, né? Então, tinha cocaína e o barbitúrico, professor. E tinha a cannabis também sativa, que também fazia parte desse... Aí, as pessoas começaram a ter problemas com barbitúrico e aí... começou uma corrida da indústria por outros medicamentos mais seguros para dormir. E aí vieram os benzodiazepínicos, né? Popularmente aí conhecidos como Rivotril, Frontal, Valium, que foram os medicamentos mais prescritos no mundo na década de 70, 80. Né? O intervalo entre dose tóxica e terapêutica era um pouquinho maior, foram, enfim, amplamente utilizados até hoje, né? Mas também com potencial de abuso e de dependência e efeitos no longo prazo em relação ao sono, piorar o sono no longo prazo, né? E não melhorar, né? E a pessoa começa a criar uma tolerância, se tira abruptamente, tem uma crise de abstinência. E aí, de novo, foi uma outra corrida para buscar algo mais seguro, e aí final da década de 80 veio o Zolpidem, né? O Zolpidem que
na década de 90... Esse que o povo acorda e faz loucuras? Esse então, próprio. Então também tem um potencial de abuso e de dependência. Esses medicamentos, até um pouco hoje, mais eles... seguro esse. Não. Você acorda e faz Depende. loucura, eu não entendi. A pessoa fica sonâmbula, é isso? Dizem que... Eu não sei, amor, nunca um dos efeitos indesejados do Zolpidem é provocar comportamentos anormais relacionados ao sono. Então, às vezes, pode provocar um sonambulismo. Fazem compras loucas na internet. Desencadeia comportamentos compulsivos ou comportamentos alimentares em horários indesejados, e muitas vezes a pessoa não tem memória do que aconteceu. Ela vai entender o que aconteceu no dia seguinte, né? Um sonambulismo mesmo. Então. Exatamente. Porque afeta a fase do sono, né, o estágio N3 do sono não REM, que é justamente onde ocorre os eventos de sonambulismo e esses comportamentos dos quais a pessoa não tem memória, né? Então, assim, até hoje essas substâncias, elas são recomendadas nos principais guidelines de tratamento de insônia como as opções de tratamento farmacológico, com um porém, né? O uso é no curto prazo. Tá. Então, o uso para cima de 4 semanas... Uma boia para a pessoa aprender a nadar, não para ela ficar para sempre. Exatamente. Então, acima de 4 semanas, o uso não é recomendado pelo alto potencial de abuso, de dependência e de efeitos, de riscos que não superam os benefícios. Qual que é o problema? A cultura de medicalização do sono, ela é muito forte. Então, os tratamentos comportamentais, que são os tratamentos de escolha para o tratamento de insônia crônica, infelizmente eles ainda são muito subestimados por uma questão cultural. Então, muitas vezes as pessoas chegam até nós já medicadas. Elas já estão tomando remédio e elas continuam se queixando que dormem mal. Então, às vezes a gente tem que fazer o caminho inverso. E com razão, né? Porque os remédios, a gente não inventou ainda nenhum remédio que gere um sono como natural. Não existe. Então, assim, você desliga o cérebro meio que na marra, mas tem processos que não vão acontecer porque você tá meio que afetando ali os mecanismos que tinha que acontecer, né? E o Caio tá trocando num ponto que é uma coisa muito da nossa cultura de querer resolver problemas complexos de uma forma simples, rápida e fácil. Infelizmente, o melhor caminho é o mais longo. Envolve a pessoa entender o que está acontecendo, mudar os hábitos, começar... Às vezes a pessoa tem que aprender a sentir sono de novo, porque estava até conversando com o Caio aqui, antes da gente entrar. Às vezes a pessoa fica tanto tempo lá sob o remédio, ela desliga meio que na marra, que ela perde a capacidade de reconhecer que está cansada e que está com sono. Então, existe todo um processo de aprendizado que precisa acontecer, envolvendo mudança de hábito, aprendizado sobre ela mesma, aprendizado sobre o papel do café na vida dela, uma tonelada de aprendizados que pode levar até um bom tempo, né? Mas tem que passar por esse caminho para, no final das contas, a pessoa conseguir ter uma rotina saudável, dormindo bem. E tem um outro problema, né? Que as pessoas chegam na clínica hoje já com... Elas falam assim, eu tenho insônia. Ela chega com o diagnóstico pronto. E aí, claro que o nosso papel como clínico é investigar. A gente parte do pressuposto que a gente tem que suspender todos os preconceitos em relação àquilo que está aparecendo. Então a gente tem que assumir uma posição de detetive, né? E de uma forma muito ali elegante, investigar aquilo que a pessoa está trazendo. Porque se você dorme com alguém que está roncando demais e aquilo te desperta, não, você não tem insônia. Se você não tem um quarto escuro que é minimamente livre de ruído, ou se você acorda todas as noites porque o seu bichinho de estimação sobe na tua cama, ou porque teu filho vai chamar você 400 vezes na tua cama, ou porque você mora do lado da estação de trem, aí isso não é insônia. Né? Então, isso inclusive está escrito nos manuais diagnósticos, porque o estado de sono, né, para que ele aconteça, não é dessa forma, assim, né, hipofluxo, pelo contrário, tem aumento de fluxo, né. Sonho é um fenômeno inerente ao sono. A gente sonha todas as noites, tá? Principalmente durante o sono REM, que é o que predomina na segunda metade da noite, mas a gente sonha também em outras fases do sono não REM, como principalmente o sono N3. Agora,
Se você lembra ou não dos sonhos, Aham. aí já é uma outra história. E tem, Tá. agora, você me lembrou uma outra coisa curiosa que vocês não vão saber, porque vocês não são mulher, mas aparentemente é comum, todas as grávidas têm sonhos mais malucos. Você já ouviu falar? Tem alguma explicação pra isso? Nunca ouvi Eu tenho, falar. tenho. Pois é, você vai perguntar aqui Mas no mais chat. malucos em que sentido? Malucos, você quer que eu conte um sonho? Eu não, Que aspecto é mais maluco? doido, assim, tô no meio do oceano, nadando com baleias orcas grávida. Ah, mais irracional. É uma assim. coisa não, lembra Mas desse o sonho, sonho? mas o sonho não é um. Não... E é muito vívido. E são muitas mulheres Mas, amor, grávidas que têm. Sonho maluco é muito subjetivo. Teve um É. sonho que eu até anotei, porque eu falei, cara, eu achei esse sonho genial. Eu tava numa gincana. Eu tava fumando junto com meu maconha. avô. Grávida, com orcas. Tá, talvez o seu seja mais maluco, mas eu tava numa gincana junto com meu avô numa cidade fictícia, assim, sabe? Uma cidade de cenário. E uma das duplas que competia comigo era a Glaze Hoffman e o Michel Temer. E aí o enigma, a gente tinha que matar um enigma. O enigma que o pessoal botou assim falou: o que você faz com uma mão, que ainda que seja com duas, continua sendo com uma? E ficou o sonho todo aquilo, e aí, pouco antes de eu acordar, a gente tava numa sala assim, com a bancada da negócio do enigma, aí eu olhei pra parede da sala, ela tava descascando, e o meu avô sempre pintou a casa. Minha avó todo ano queria mudar a cor da parede, ele que pintava. Eu pensei, é uma demão de tinta. Mesmo que eu use as duas, ainda é uma demão. É uma. E aí eu matei, eu ganhei a gincana. A Glaze Hoffman ficou muito puta. E o Ela Michel perdeu. Temer, o que aconteceu com ele? Tava competindo lá também. Tava Ele nesse ficou em bolo, qual entendeu? posição? Mas eu pensei, caramba, como é que eu criei um enigma que é Você meio que- complexo e no final eu tinha a resposta? Eu sabia as duas pontas, mas eu só revelei no final. Por isso que eu anotei. Eu falei, pô, é muito Bruno, bacana. Malu, tem uns estudos, tem uns grupos que estudam especificamente sono, essa fase do sono e o sonho. Tem uns estudos bem legais mostrando. Não dá pra gente dizer que o sonho em si tem uma função, ainda que a gente tenha algumas especulações, mas a fase do sono, o REM, a gente consegue entender várias funções. Entre elas, parece que ajuda a resolver problemas, uma questão de aumentar a criatividade, solução de problemas. Mas um outro ponto que eu ia comentar, você falou do... Ah, sim, um dos grandes ingredientes de sonho, para responder a pergunta de vocês, é memória, experiências que você teve. Então, assim, às vezes, e quando eu digo experiência, não é nem experiência real, às vezes uma coisa que você Que tá está bom, porque imaginando. Eu não Então, no nadei caso com das orcas. mães, no seu caso, eu não sei por que entrou orca, às vezes um filme. Maconha, muitas coisas envolvidas. Enfim, pode ser isso, alguma coisa desse gênero. Assim, os sonhos, talvez, acho que é o campo mais intrigante, assim, do Não meio tem muitas científico respostas. atualmente, né? Como o Andrei falou, tem grupos que estudam apenas isso, né? A gente tem o Siddhartha Ribeiro, da Federal do Rio Grande do Norte, que é um cara fenomenal, assim, ele tem um livro que se chama Oráculo da Noite, recomendo a leitura, que ele faz todo um estudo do fenômeno sonho, né, desde a antiguidade até hoje, e como eu falei, ele é um fenômeno inerente ao sono, todo mundo sonha, ninguém perde essa capacidade, teoricamente, e as funções do sonho ainda são muito, né, tem gente que fala que pode ajudar na formação de novas vias ali, de neurotransmissão, consolidação de memória e tal. E tem uma função existencial, assim, né? Você pega o Freud, né, com interpretações dos sonhos, né, interpretações de sonhos sob a visão de outras técnicas de psicoterapia, a própria filosofia estudando o fenômeno sonho em si como algo inerente ao ser humano, enfim, dá para viajar literalmente na função do sonho. Mas Maravilhoso seria acordar sempre no mesmo horário. Existe um horário, tem isso também, né? Existiu aí há um tempo atrás essa onda do eu sou vespertino, eu sou matutino, e eu acho que a gente até já falou disso aqui num podcast, onde o profissional que estava aqui, que eu não me lembro quem foi, Acho que era eu. talvez tenha sido você, André. Aí falou que o matutino e o vespertino são o quê? Meia hora de diferença? Uma hora, não é tanta mais, coisa é mais. assim, né? Mas é tudo de manhã também, Mano, né? mas o cara, as pessoas falam assim, não, eu sou mais vespertino, então por isso eu fico acordado até 3 da manhã. Exato. Assim, o nosso corpo tem um ritmo, né? Nosso corpo, só que ele varia de pessoa para pessoa, varia com a idade, existe um componente genético por trás de como os nossos reloginhos fazem tic-tac e, portanto, como é que vai ser o ritmo ao longo do dia, né? E colocando de uma forma bem grosseira, a gente consegue separar as pessoas entre grupos, né? Tem os matutinos que têm uma tendência natural, inclusive
em parte por conta de questão genética, por acordar e dormir mais cedo, e no outro extremo a gente tem os vespertinos que têm uma tendência por dormir e acordar mais tarde. E isso me leva a dizer uma frase que eu venho falando sempre: acordar cedo não é o ideal para todo mundo. Pode ser o ideal para alguns grupos, para outros grupos você mais atrapalha do que ajuda. Porque se você pede para alguém que tem uma tendência por dormir e acordar mais tarde, força ela a acordar e dormir cedo, ela vai sofrer mais. É como se ela tivesse que ficar lutando contra o ritmo biológico dela. Mas o que seria o acordar cedo? Então, Qual seria o horário? o principal, depois, Caio, por favor, você mergulha aqui e me ajuda, mas assim, o principal referência que a gente pode ter é o horário do sol nascer e o sol se pôr. Por quê? Porque o estímulo luminoso é de fato um dos principais fatores, se não o principal fator. Uma referência incontestável. É, uma referência que o seu corpo tem para estar de dia ou estar de noite. Então a gente usa ele como referência. Aí quem seria E também tem que considerar que dependendo de onde você está no planeta uma e a época referência do móvel, ano, né? é uma referência móvel, mas seu corpo continua usando ela. Mas vamos pegar aqui no Brasil, que não muda tanto, talvez, ali próximo da linha do Equador, enfim. Um matutino ele tende a acordar antes, durante, logo depois do nascer do sol, um matutino médio, porque tem os extremos. Um vespertino médio em torno de umas 2, 3 horas depois. Então, está falando de uma diferença de umas 2 horas, 3 horas. A gente está falando aqui de médias populacionais. Médias populacionais, para pessoas terem uma ideia. E aí, a gente tem que chamar atenção para esses valores, porque senão a pessoa sai dizendo, eu sou vespertino e eu durmo, sei lá, durmo 3 da manhã e acordo. Talvez ela possa até ser o caso de ser um extremo vespertino. Tá, tem mas extremos. então um matutino seria acordar às 6 e o vespertino às 8. Tipo isso, né? 8, Mas por aí 9. cai. Né? E claro que, assim, a gente tem esse aparato genético, né? A gente tem uma pessoa que pode produzir... Mas vamos lá. Então, peraí. O vespertino. Agora eu vou botar vocês em checkmate. Tá. Botou lá, foi na praia, que não tem, acampou na praia. Dormiu quando o sol se pôr 2 horas depois, 3 horas depois. O sol nasceu, tá lá na Bahia. O sol torando lá. Há 2 horas a pessoa vai estar dormindo? Não, mas é aí que tá a beleza do negócio, porque nós somos, Dentro somos uma espécie sem cortina? muito... a gente Essa é a minha adaptável. questão. A gente se adapta, flexível, isso é flexível. Né? Mesmo um vespertino raiz, ele pode se adaptar. Entendi. Né? Voltando ao exemplo do meu consultório, pessoas na pandemia que se mudaram de São Paulo pro interior. Eram mais noturnas aqui em São Paulo e ficaram mais diurnas no interior. Então, esse é o meu questionamento. Elas sempre foram diurnas. O cara é vespertino, ele só é uma pessoa que acha que é porque ele tem mas aí você tocou num ponto interessante. Isso que, assim, a bastante. gente tem um aparato genético, a gente tem as curvas de cada um de produção de melatonina. Tem gente que tem o pico para mais tarde, tem gente que tem o pico para mais cedo. A gente tem a preferência da pessoa. Então, assim, eu tenho uma preferência mais matutina, eu tenho uma preferência mais vespertina, e você tem um terceiro elemento, que é o que acontece na vida real. E que aí envolve pressões, normalmente pressões sociais ou de trabalho. Né? Tenho diversos pacientes que têm uma preferência matutina, mas que às vezes trabalham à noite, que são obrigados a trabalhar à noite. E o contrário também, tenho pacientes com preferência vespertina, mas que têm que acordar todo dia às 5 da manhã. E tem os que têm preferência vespertina, mas que na verdade iam ficar melhor com ritmo matutino. São vários fatores, porque você pergunta para a pessoa a preferência dela, como uma grande parte das pessoas não tem a menor ideia de como faz para dormir bem, questão de horário, às vezes a pessoa nem sabe o que é melhor para ela, porque ela nunca dormiu bem, ela nem sabe o que é você dormir num horário que é ideal para você. Então realmente é uma exploração multidimensional, a preferência dela, o horário que ela tá realmente dormindo. E o pessoal entende que o Cristiano Ronaldo dorme igual um cachorro, que ele fica fazendo sessões de 1h30 de sono, ele não dorme a noite toda. Eu falo assim, gente, se o Cristiano Ronaldo dormisse assim, ele não nem conseguia nem entrar no campo. Não ia ter como. Mas tem essa lenda que ele dorme um sono polifásico? Isso. Eu não sei se é lenda, mas... eu já procurei saber e o que tudo indica é uma Mas de novo, né, são pessoas assim que, veja, a gente não pode usar isso como um modelo... Claro. Sabe, ainda que fosse verdade, né? Então, voltando à história do dia perfeito para uma noite boa de sono.
que eu fui falar, a e aí gente a gente... divagou. No, O dia na primeiro, o no dia primeiro perfeito ponto... é você morar na praia, você vender Não a tua ter trabalho. arte, viver da luz do sol. Não é possível, né? Então, Não, mas dentro das nossas possibilidades numa cidade e tudo mais, seria acordar sempre no mesmo horário. eu sempre falo para os pacientes, ó, a gente tem uma série de recomendações, mas se você for escolher uma para Uhum. começar, é acordar todo dia no mesmo No horário. mesmo horário. A Boa. minha filha sempre recomendação. faz isso perfeito. Ela acorda sempre no mesmo horário. Aparentemente ela tem Faça chuva ou despertador. faça sol, independentemente se você teve uma noite ruim ou não, É. acordar todos os dias no mesmo horário é algo extremamente eficaz. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu fui dormir tarde e vou ficar com muito sono. Ótimo, Vai. na noite É seguinte, isso que você esse precisa para sono a dormir bem no mais- dia Um peso seguinte. de É, sono. e exatamente. respeitar o horário da sono, né? Sim. As pessoas desrespeitam com muita facilidade. Fica ainda. O horário de dormir, né? Você tem que fazer uma É. conta. Eu vou acordar às 6 da manhã. Eu tenho que dormir aproximadamente umas 7 horas. E para adormecer, eu levo um tempinho. Então, você tem que estar na cama ali umas 10 e pouca. E você tem que ir fazendo essa conta regressivamente. De trás para frente. Né? Mas vamos lá, né? Eu Tá. tô tentando passo Tá, a passo beleza. clássico Acordar para as sempre no pessoas. mesmo horário. Acordar sempre no mesmo Você horário, falou, não pela falou, manhã. Tá, Se expor ao sol Se logo expor pela ao- manhã. Isso, É. beleza. Olhar para o sol, Sim. abrir as janelas da casa, Isso. deixar o sol entrar. Se a sua Isso. casa não entra, De olhar o preferência, sol. ficar bastante exposto. Pode É. pôr a mesa de trabalho em frente à janela. Atividade física regular. Tá? E aqui, quando eu falo de atividade Atividade física, eu não tô falando para vocês acordarem e virarem crossfiteiros da noite pro dia. Uhum. Tá? É inserir movimento no seu dia E a dia. tampouco é ir à academia. Exatamente. É inserir movimento no dia a dia. Uhum. Parece meio, né? Mas assim, o índice de sedentarismo hoje em dia é uma coisa absurda, né? Então, inserir movimento no dia a dia, 20, 30 minutos que seja, né? Isso já faz uma diferença enorme. De no preferência no mesmo horário, né? De preferência no mesmo horário. Tem muito paciente que fala assim, Caio, eu só tenho a noite para treinar. Tá bom, faça. É melhor fazer do que não fazer. Talvez você fique um pouco mais estimulado Mas não à noite. tome pré-treino antes de pelo amor de Deus. Mas dá pra fazer uma continha ali. Talvez você vai precisar de uma meia hora a mais pra relaxar mais, mas faça. Uhum. É importante fazer. Né? Tá. Não tomar café depois de meio-dia, 2 horas eu não sei da tarde, qual é o protocolo de recomendação, porque o efeito da cafeína é não muito... tem consenso, né? É. Assim, E depende da o que eu pessoa, acho, né? Caio? Assim, se a pessoa sente que não tá dormindo bem, a minha opinião é de que ela tem que tirar o Eu café. também acho, porque, veja, a gente vai Vamos ter que desistir de discutir, vocês nesse né? momento. A gente vai... Porque mexeu no café deles, eles ficam indignados. Não, a gente vai ter que Ou discutir... deixa de manhã, só começa tirando de tarde, com certeza de noite não. É que eu acho que envolve outras coisas, né? Mudança de hábitos tem muito a ver com os valores que são importantes para aquela pessoa, o tipo de acesso que ela tem a uma mudança de hábito ou não. Então, a gente tem que discutir isso individualmente. O quanto que o café é importante para você? Por que ele é importante? Com quem que você toma? O que aquilo significa para você, né? Então, acho que isso tem que levar em consideração. É que um descafeinado não faria o mesmo efeito? Se o aspecto é social, às vezes? Pois é, o descafeinado ele tem muito menos cafeina, mas ele ainda 5, tem um 10, traço. 15. Ainda tem um pouquinho? Ainda tem um tracinho de cafeína. Claro que não dá nem para comparar com café. E uma outra recomendação importante são os horários regulares de refeições. Sim. Tá? Então, a refeição, ela promove ali uma sinalização neuroquímica muito importante para o ciclo circadiano. Então, quando o sol se põe, o nosso corpo... Não se entupir de comida antes de dormir. Quando o sol se põe, a gente... o nosso corpo é tal coisa, sono, né? Então, quando a pessoa está numa prática de mindfulness ou de respiração profunda, ela desconstrói um pouco esse fenômeno de antecipação, diminui a potência dele e fica mais ali no presente, prestando atenção às sensações que o próprio corpo está emanando ali naquele momento. Que, inclusive, às vezes é cansaço e sono. Exatamente. Né? Agora, veja, de novo, isso também leva tempo. O treino, né, para muitas pessoas, principalmente para as mais ansiosas, você fala assim, mindfulness, o cara entra em parafuso. Eu não vou conseguir, como assim, ficar parado, respirando, pensando na vida, né? Existe um certo estigma também. Mas é um treino. Você vai fazer um dia, aí você faz outro dia. A hora que você vê, aquilo já foi incorporado, né, na rotina. E não é pra você ficar 30 minutos falando com o Buda, não. Sim. É um treino mental. Começa com 1 minuto. No outro dia você faz 2 minutos. No outro dia você faz 3. E aquilo começa a criar uma casca, um valor para aquela rotina. Bom, tem mais uma coisa que eu ia perguntar, porque você, Caio, em determinado momento, você comentou por alto sobre o ruído branco.
E quando a TT vai dormir no nosso quarto, às vezes que isso aconteceu, né? Eu levo o ruído branco lá e eu acho que eu durmo melhor com o ruído branco. De fato ajuda ou não ajuda? Como funciona? Desconheço estudos científicos robustos, assim, ciência mainstream, desconheço. Talvez o Andrei tenha um contato maior. O que a gente vê na prática é que ajuda muito. E por uma questão muito simples. Eu falei aqui em algum momento que ninguém dorme sozinho. Todo mundo tem o seu ninar. Então, qual que é o ninar do Andrei? Ele gosta de... Livro de fantasia. Livro de fantasia. O meu ninar, ultimamente, tá meio difícil, porque com 2 bebês, né, meio que você ainda vive por eles e o teu sono fica em segundo plano, mas ok, a gente vai criando essa resiliência e a gente sabe que vai passar. Mas cada um tem seu ninar, e o ruído branco, ele pode ser o ninar de muita gente, para as crianças principalmente, porque você acaba abafando outros ruídos, né, que eventualmente aquela casa venha a ter, e é confortável. Acho que a sensação, pelo menos o que eu ouço dos pacientes que usam ruído branco, é uma sensação de relaxamento, de calmaria, lembra o som de uma cachoeira, de uma mata. Um dia com chuva, né? Um dia com chuva, então é algo bastante subjetivo, assim, né? Aquele ambiente fica agradável, né? E, de novo, muitas vezes não é uma medida isolada, né? Não é o ruído branco isoladamente, mas é o ruído branco naquele quarto mais escuro, com controle maior de temperatura. Eu ia falar sobre uma luz mais baixa. O quarto, né? Porque eu acho que uma das coisas que é super fácil de fazer, de mudar e que as pessoas não valorizam é justamente a ambientação do quarto para fazer um bom sono. Então, um quarto muito escuro, né? Com blackout muito bom. Por isso que eu até brinquei da questão da Bahia, né? Sim. Sem a cortina. Então, um quarto muito escuro, com a temperatura adequada, um colchão com talvez confortável, uma fronha ali, uma roupa de cama de 400 fios, eu falo, faz diferença. Fios egípcios. Para você que já experimentou, sabe? Né? Então, de fato, são coisas que são simples, né? Obviamente, talvez você tenha que ter um pouco de poder aquisitivo para fazer, mas na maior parte não. E que fazem muita diferença. Fazem muita diferença. No final das contas. Aconteceu uma luz indireta no final do dia. Então, em vez de você ligar a luz branca que tá aqui, você vai ligar o abajur. A luz de teto pode desligar. Desliga tudo, exatamente. Não tem por que ter ela em casa. A sanca, né? Ou então o abajur de luz amarela, que também faz diferença. Sim. Uma vez no consultório aconteceu uma coisa engraçada, que eu tava discutindo com a paciente essa questão do ambiente. Ela virou pra mim: mas como é que você quer que eu faça tudo isso? Eu moro num estúdio de 20 metros quadrados, onde o meu trabalho é a minha cama. Daí não eu falei, não, dá pra fazer. Porque, veja, tudo bem que é tudo integrado, que tá tudo junto na tua situação. Mas quando você tá se preparando pra dormir, você vai arrumar a tua cama, você vai colocar o teu pijama, você vai desligar o computador, você vai reduzir a luz, você pode colocar uma musiquinha de fundo. É um ritual, né? Quando você acordar, você vai abrir a janela, você vai arrumar a tua cama, você vai tirar o pijama, você vai ligar o teu computador, coloca uma cadeirinha do lado da cama com uma mesinha. Dá pra mudar. Muda todo o cenário. Porque nos tempos pandêmicos, né, que parece que faz 100 anos, mas faz Foi esses 6, dias, né? O que aconteceu é o tal do depression room, né? Tudo ficou, assim, as pessoas perderam a referência do que era dia, do que era noite, comiam em qualquer horário, um monte de delivery, tomando vinho o dia inteiro, né? Trabalham na cama e não tira o pijama. Então, a pandemia foi um estudo em vivo de problemas de ritmo circadiano, né? Porque você fica no mesmo ambiente, você não tem noção do que é dia, do que é noite, come, né? Sedentário, blá, blá, blá. Então, mesmo no ambiente pequeno, dá pra mudar, com certeza. Muito bom, isso aí, pior que é verdade. Eu lembro da pandemia e eu lembro de falar isso no meu Instagram. Gente, se arruma,